Bom, então está iniciando a gravação do nosso encontro online de checkpoint da ATP, da disciplina de mediação. A Dani acabou de me perguntar sobre os recursos que nós utilizamos, como é que nós vamos apresentar, do que se trata quando a gente fala em recursos dentro de um plano de aula. Eu vou, gente, abrir aqui, compartilhar com vocês a tela do nosso ambiente, porque daí, Dani, eu acho melhor a gente ir expondo etapa por etapa e eu já vou respondendo as perguntas que surgirem, tá? Eu não vou esquecer da sua pergunta, em seguida eu retomo. Bom, gente, vocês conseguem enxergar a minha tela? Ah, ótimo. Bom, então aqui está a nossa... Tem alguns elementos que são diferentes, porque eu uso o ambiente como professora, mas de qualquer forma, o que importa é mesmo você e eu temos acesso. Aqui, o nosso curso, a nossa disciplina está organizada em 9 semanas. Na primeira semana, vocês podem observar que nós não tivemos uma etapa de ATP, né? Nós tivemos aqui a explicação do que seria a ATP dessa disciplina. De modo geral, essa é a organização que nós temos, salvo em algumas disciplinas, mas por hora basta saber que, de modo geral, na primeira semana de estudos, nós não temos uma etapa para ser cumprida, nós temos a tarefa de estudar, de entender qual será a proposta de AP para que a gente possa já organizar os nossos pensamentos e começar a pensar sobre as nossas produções. Aqui, olha, tem um PDF, como eu já citei para vocês em outros momentos, um PDF que traz várias informações sobre como vocês podem e o que deve constar na ATP da disciplina. Aqui temos um quadro que traz um resumo sobre o que precisa ser feito em cada semana, né? Nós temos alguns estudantes que são mais apressadinhos, que já estão lá na última semana, na última etapa, não tem problema, né? Por mim, professora Karina, não tem problema. Cada um segue o seu ritmo, tá? Bem, aí na semana 2, nós começamos de fato a preparação do nosso plano de aula. Então, a ATP de mediação consiste na construção de um plano de aula. Veja, aqui a gente tem um template. O que é um template? É um modelo que vocês podem usar para produzir o plano de aula de vocês. Deixa eu abrir aqui, aí vocês já podem observar também. Bom, veja, eu sugiro fortemente que vocês usem esse template. Na verdade, é uma solicitação que vocês façam uso dele, porque aqui está bem organizado e consta todos os itens que vocês precisam incluir num plano de aula. Isso aqui é o mínimo que todos nós, professores, precisamos apresentar. Isso, Kiara, vocês vão entregar esse arquivo, tá? Por isso que eu sugiro que vocês já usem esse arquivo para fazer as suas produções, porque não precisa ficar copiando em um novo arquivo, tendo retrabalho, já faz direto aqui e já resolve, tá? Aqui, então, o nome da nossa disciplina, o seu nome, e nós vamos construir nosso plano de aula. Aqui tem basicamente todas as etapas da ATP. A questão é que você não precisa responder todos esses itens na primeira semana, você vai respondendo conforme a etapa de cada semana que vai sendo apresentada. Então, na etapa 1, a ideia é que você faça a análise desse documento para que você entenda quais são os itens que serão importantes. E aqui nós vamos começar, primeiro, a definir qual turma da educação básica você vai preparar a aula. Veja, educação básica, para aqueles que ainda não fizeram a nossa disciplina de políticas, a educação básica, ela vai abarcar educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Professor, eu quero fazer um plano de aula para a universidade. Não pode, porque nós temos aqui
a proposta de um plano de aula para a educação básica. Então, você pode escolher preparar uma aula para a educação infantil, para o fundamental ou para o ensino médio, tá? E nós temos, então, que, primeiramente, fazer essa escolha para qual, ó, está aqui. Para qual turma, ano você vai propor essa aula? Então, eu quero propor uma aula para o primeiro ano do ensino médio, para o primeiro ano do ensino fundamental, para a educação infantil, enfim. Então, você vai pensar nesse conteúdo, tanto faz se você quiser pensar primeiramente pela etapa da educação ou pelo conteúdo. Tem pessoas que têm mais facilidade em eleger um conteúdo e a partir disso verificar em qual nível, em qual etapa da educação básica se enquadra, ou você pode fazer o contrário. Primeiro pensar, eu quero dar essa aula para tal ano escolar. E daí você escolhe um conteúdo, fica a seu critério. Bom, então, para esse primeira etapa da ATP, a escola, vários de vocês me escreveram, professora, mas eu não estou em escola, o que eu faço? Não tem problema, fiquem tranquilos, vocês podem inventar o nome, tá? Pode colocar o nome fictício, não tem nenhum problema. É porque, imagine, se vocês fossem já, eu sei que tem alguns estudantes que já são professores, então se você já imagine que você é um professor, você está lá na escola X. Quando você for construir esse plano de aula, porque todos nós fazemos planos de aula quando nós estamos na docência, então eu vou colocar o nome da minha escola. Se fosse um plano de ensino para o ensino superior, eu colocaria aqui, não seria escola, seria universidade, Pontifícia, Católica, tal. PUC Paraná. Então, seria o nome da instituição. Aqui, componente curricular ou disciplina. Disciplina / componente curricular. Disciplina. A disciplina aqui que nós estamos trabalhando, que eu trabalho com vocês, é a mediação. Então, disciplina mediação / o componente, o conteúdo que eu estou ensinando. Então, hoje eu estou ensinando, hoje eu vou ensinar, vou trabalhar com vocês, deixa eu pensar. Mediação na educação especial, sei lá, um conteúdo. Eu vou colocar o nome da minha disciplina / conteúdo. Então, eu me lembro de... Não tem problema, meninas, pode colocar o nome da escola do bairro de vocês, tranquilo, tá? No infantil, às vezes, engloba várias matérias. É verdade, Milene, né? Porque a proposta da educação infantil, ela é diferente, ela não é segmentada por disciplinas, ela é segmentada por áreas, né? Então, você pode colocar essa área, né? Nós não temos a disciplina, mas eu tenho lá o eixo da desenvolvimento cognitivo. Então, eu coloco lá, desenvolvimento cognitivo. E do ladinho, o conteúdo. Tá bom? Respondi, Milene. Legal. Bom, gente, então, para a primeira etapa da ATP, é só isso, colocar a disciplina, o conteúdo que você vai trabalhar e qual que é a turma, o ano que você está preparando essa aula, tá? E aqui nós vamos colocar o tema. Então, veja, eu tenho uma disciplina que tem componente curricular e para cada aula nós temos ali temas específicos. E eu não posso, tendo em vista que essa aula nós estamos pensando, ela é uma aula de 45 minutos, eu não dou conta de trabalhar, obviamente, a disciplina toda. Portanto, eu vou escolher um tema e vou colocar no meu plano de aula. Alana, você vai desenvolver uma aula, tá? Uma aula de 45 minutos. Só isso. Feito isso, nós cumprimos os 2 pontos necessários para a etapa 1, tá bom? Aí nós vamos para a semana 3 de estudo, que nós já fizemos, e aqui nós temos a etapa 2. A etapa 2, nós vamos responder a 3 objetivos, a 3 pontos. Primeiro, qual que é o conteúdo?
ok? Então, aqui, veja, qual que é o conteúdo que está aqui, a duração, aqui tem o destaque, que a duração da aula, ela deve se adequar à faixa etária, tá? E nós temos a sugestão de 45, 50 minutos, porque fica até mais fácil de vocês que estão iniciando esse processo de formação enquanto professores, ver uma metodologia mais diretiva, uma forma de avaliação que seja mais mensurável, entre aspas, né? Portanto, a nossa sugestão é para 50 minutos. Ah, tá, já respondo, Luiz, ótima pergunta. Kiara, que dobradinha é essa? Me explica. Gente, ok. E também para essa etapa nós devemos fazer os objetivos, tá? Aqui, ó. Eu tenho, então, para a etapa 2, objetivos e, vou marcar, objetivos e conteúdos. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que a minha disciplina é matemática. Facilita se eu for construir com vocês um plano de aula? Um exemplo? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Bom, então, matemática. Ah, eu quero ensinar para o primeiro ano do ensino fundamental, tá? A minha escola, que é Portal do Saber. Foi uma escolinha que eu dei aula. Aí, o meu tema é números de 1 a 10. Meu objetivo deixa eu pensar no objetivo. Reconhecer o sinal gráfico, que é o número, o sinal, e relacionar o número à quantidade. Tá? Então, qual que é o meu conteúdo ou os meus conteúdos? Números de 1 a 10. Feito? Deu para entender? Uhum. Legal. Bom, então vejam que é super simples, né? Concluí aqui a etapa 2 da minha ATP. Gente, depois vocês venham aqui e leiam, por favor, cada uma dessas sugestões, porque isso vai ajudar bastante no momento da construção dos itens de vocês. Agora eu vou para a semana 4, tá? Pode ser uma aula em 2 encontros na sala de aula de 50 minutos e uma aula de campo? Pode ser, Andréia. Pode ser, não tem problema. Tá? Bom, na semana 4, nós temos... Ah, aqui vejam, a gente não tem uma etapa a ser desenvolvida. Na semana 4, peraí. Vocês fizeram o quê? O checkpoint. Então, a tarefa da semana passada foi o checkpoint. Não teve nenhuma etapa em termos de elaboração. Aí, nós entramos na semana 5. Na semana 5, veja, é a semana aqui que nós estamos, dia 31 de agosto a 6 de setembro. Nós temos o nosso encontro online. Então, além do nosso encontro online, a gente tem o quê? A etapa 3. E agora sim eu vou responder o que a Dani havia me perguntado sobre o encaminhamento metodológico. A metodologia, gente, ela faz menção ao passo a passo que eu vou usar para que o meu estudante aprenda aquele conteúdo que eu quero ensinar e que assim eu consiga alçar os meus objetivos, tá? Aqui se refere a exatamente o que eu falei, o passo a passo, é o encaminhamento. Então, eu vou chegar na sala de aula, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Ponto. Tá? Esse passo a passo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma receita de um bolo.
Ah, para isso, eu vou pegar a minha lista e vou separar tais ingredientes. Daí eu vou colocar primeiro os líquidos, vou bater. Depois eu vou colocar os elementos secos. Daí eu vou misturar tudo. Por fim, eu coloco fermento. Unto a forma, coloco a massa na forma, põe no forno. Pronto, veja, entendem? Não sei se fez sentido esse exemplo bobo, mas é essa a ideia, que você vai colocando passo a passo, item por item da sua aula, para que você consiga atingir os seus objetivos, tá? Ciele, tá? Na área da educação, não tem muita noção dos conteúdos, precisa ser algo muito específico. Então, você pode fazer algo mais genérico, né? Então, por exemplo, quando a gente vai apresentar um conteúdo, Lu, a gente faz uma contextualização, né? Olha o exemplo que a Fábio falou, muito legal, Fábio. Uma aula de culinária com as crianças, excelente. Então, pega a tua expertise, que é da sua formação, sua habilidade enquanto cozinheira, e você prepara uma aula de culinária. Olha que bacana. Fábio, parabéns, adorei sua ideia. Sim, deve uma, né, Fábio? Então, por exemplo, Lu, eu quero ensinar cupcake para as crianças lá da educação infantil ou do primeiro ano do fundamental. Ah, então qual que será o meu conteúdo? Você vai buscar um conteúdo que tenha a ver com essa tarefa, tá? E faz as relações, coloca lá os objetivos. Você vai construir o plano de aula da mesma forma e vai adaptar então ao que você pretende ensinar. Pode ser 2 aulas juntas, já que é tão comum. E Kiara, minha querida, 2 aulas juntas, como assim? Eu não entendi. Me explica aí, que a prof tá meio devagar hoje. 90 minutos de aula? Pode ser, pode ser. O ideal é que vocês façam uma aula de 45 minutos, 50 minutos. Mas se não tiver possibilidade, professora Karina falando por mim, não tem problema, tá? Aí, claro, os alunos da professora Valéria só confirmem com ela se tudo bem. Por mim, não tem problema, os meus. Gente, então a metodologia é assim, ó. Aqui nós vamos colocar esse passo a passo. Vou escrever para a gente não esquecer, tá? É o passo a passo. Farei isso, 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 isso. Então, eu vou chegar na sala de aula. Então, aqui, por exemplo, né? Vou apresentação. Aqui não usa verbo no infinitivo, tá? Então, apresentação dos números de 1 a 10. Professor fará a exposição. Depois, entrega de números em EVA para manuseio por parte dos alunos. E assim você vai colocando passo a passo. É aquilo que está na sua mente que você, como professora, como professor, pensa. Vou chegar na minha sala e farei isso, 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 isso. Certo? Ficou claro em relação ao encaminhamento metodológico? Pessoal, tem alguma dúvida? Pri, seria interessante fazer uma relação com a BNCC, porque nós estamos trabalhando com ela, tá? E também serve como uma direção para escolher esse conteúdo. Deixa eu ver se tenho mais perguntas aqui. Gente, se eu perdi uma pergunta importante, mandem de novo, por favor. Precisa colocar o nome da metodologia? Não, né? Mas se você quiser, também pode colocar. Então, o meu pressuposto metodológico é metodologia ativa. Aí você vai descrever o que isso quer dizer, mas o principal é colocar o passo a passo. Ok? Daí nós entramos na semana 6, que será a próxima semana, na qual
na qual nós falaremos sobre 2 tópicos bem importantes, que aqui é o recurso e a avaliação. O tempo, nós já sabemos que a indicação é de 50 minutos. É verdade, Camila, verdade. A gente tem muito conteúdo, muito material a partir da BNCC que traz justamente essa fundamentação, né? Você pode, Jax, acessar a BNCC, não sei se você já fez essa consulta, mas você entra, né, você acessa a BNCC, você verifica os conteúdos, tudo mais, e a partir disso você faz a escolha. Cleison, você fala de referência para a escolha do conteúdo ou para os materiais que você vai inserir na sua aula? Me responda isso, por favor. Gente, aqui dos materiais precisa, né? Então, por exemplo, eu vou incluir um livro, eu vou incluir, melhor, uma poesia. Essa poesia, ela terá lá o título, ela terá o texto, e eu preciso dizer quem é o autor, eu preciso dizer de onde que eu tirei. Então, tudo que nós fazemos, gente, sempre tem que fazer referência à obra, né? Senão isso pode ser plágio, isso não é legal a gente usar o material sem fazer referência. Não é nada indicado, na verdade, é extremamente ruim fazer isso. Portanto, você. Sim, a música também, né, Rita? Maria Rita, a gente coloca lá qual o nome da música, de quem que é essa música, tá? Então, quanto mais a gente referenciar, melhor fica esse plano de aula, mais científico, vamos dizer assim. O trabalho deve ser feito nas normas da BNT. Esse material que está aqui, né, nós já colocamos algumas regras da BNT, algumas normas, a gente chama de normas, né? Como, por exemplo, espaçamento, as margens, enfim, tá bom? Isso, Gui, eu até compartilhei com vocês, eu não lembro se eu coloquei como material adicional, material complementar, ou se eu mandei para alguns estudantes, mas existe algumas aulas, você pode dar um Google, você pode entrar no site da Nova Escola, como a Gui falou para nós, que tem várias opções, vários modelos de aula que servem para que a gente tenha mais ideias de como a nossa aula, o nosso plano de aula. Esse template é o arquivo final. Isso, Dani, exatamente. Você usa esse template para fazer toda o seu plano de aula e depois, lá na última semana, você fará a entrega. Você pode colocar em PDF ou pode deixar em Word também. Para mim é indiferente. Cleison, mesmo que você já saiba o conteúdo, vamos pensar assim, né? Você como professor, além do conteúdo que você sabe, que você vai compartilhar com seus estudantes, é importante que você, nessa metodologia, nesses recursos, coloque materiais de apoio, um texto para ele fazer uma leitura, um vídeo, enfim, outras possibilidades, para que além de você, o seu estudante tenha outras opções nas quais ele pode ter maior fundamentação do assunto que você está tratando. Por isso, é bem sugerido, é muito importante que você coloque dentro da metodologia dos recursos outros materiais, né? Materiais que vão para além da sua memória, para além da sua exposição oral, porque um estudante ele pode, em outro momento, acessar algo que você falou, pode precisar acessar um conteúdo que você explanou. Então, se ele não tiver nenhum texto de apoio, nenhum vídeo, nenhum material complementar ou material de leitura básica, ele pode ficar com um gap. Portanto, é muito sugerido que você insira outros recursos, tá?
Dani, em relação aos recursos aqui que você me perguntou, olha, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Nós podemos usar recursos técnicos digitais, multimídia, internet, tela de projeção, papelaria. Então, eu quero imprimir um texto. Lá, aqui nesse campo de recursos, eu vou colocar, por exemplo, aqui nessa minha aula que eu estou preparando, sei lá, vou pensar que eu tenho 15 alunos na minha sala, 15 jogos de números em EVA, tá? Então, eu vou precisar desse material para dar minha aula. Mas eu também quero que as crianças façam o traçado em um papel desses números. Então eu preciso aqui de 15 impressões de números para traçado. Ok? Isso tem a ver com papelaria. Podemos também usar espaços escolares fora da sala de aula. Eu quero dar a minha aula lá no pátio. Também vou colocar nesse recurso, porque é recurso material, pode ser recursos humanos, pode ser todos os tipos de recursos que eu vou precisar para minha aula, eu vou inserir ali. Então, por exemplo, eu posso convidar alguma pesquisadora para vir aqui dar uma aula para vocês. Então, o meu recurso naquele momento foi um recurso humano. Além de ter que usar internet, PowerPoint, se for o caso, etc., eu precisei usar também de uma pessoa, né? Ela que deu a aula. Portanto, eu também posso inserir ali. Vamos fazer uma aula lá no refeitório. A Lu, que vai dar uma aula de culinária. Como recurso, ela vai precisar colocar os ingredientes que ela vai usar, ela vai precisar colocar que vai adotar, que vai necessitar usar do espaço do refeitório, ou da cozinha, que vai precisar de bacias, vai precisar de um forno. Então, assim, aqui, gente, nós não vamos inventar coisas. É assim, ó, o que é que eu vou precisar, né? Então, todos nós, quando a gente vai, quando nós vamos ministrar uma aula, nós precisamos levar várias coisas. Eu preciso levar papel, eu preciso levar, às vezes, canetinha, às vezes eu quero fazer às vezes eu quero fazer uma tela, então eu preciso, né? É assim, ó, o plano de aula nada mais é do que um recurso para o professor se organizar, tanto no que ele vai trabalhar naquele dia com seu aluno, quanto os materiais que ele vai precisar separar e providenciar. Porque nem sempre a gente faz uma aula só expositiva. Quando é uma aula só expositiva, eu chego e falo. Agora, muitas vezes, e deveria ser a maior parte das vezes, eu preciso usar de recursos diversos. Então, eu tenho que preparar esses recursos para levar para dar a minha aula. E ali, ó, você vai colocar tudo isso no seu campo, aqui, ó, no seu campo de recursos, para que você bata o olho, puxa, então amanhã vou dar aula tal, preciso de tais recursos. Vou separar aqui na minha casa e vou levar. É para isso, certo? Vocês estão fervendo aqui no bate-papo, né, com essa aula de culinária da Lu, não é? E aí, pessoal, ficou claro? Dani, respondi você? Ótimo. Evandro, meu querido, como assim a origem do recurso? Me fala um pouquinho. Estela, é o estudante que compra em cima da hora, né? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, não é mesmo? Bom, gente, e o outro ponto que nós precisamos, então, nos atentar é aqui, ó, a avaliação, tá? O que é que eu farei para analisar se o estudante conseguiu aprender aquele conteúdo? Entendi, Evandro. Sim, você vai colocar quais são os recursos, tá? Então, vou precisar do EVA, da tesoura. Você não precisa dizer, vou comprar na papelaria X, não é isso, mas você precisa dizer qual é o recurso que você vai usar, tá bom? E ali, gente, legal. E ali, quando a gente fala da avaliação, é assim, ó, o que é que nós vamos fazer enquanto professor e professora
para verificar se o nosso estudante aprendeu, né? E aqui eu faço um destaque para vocês. Lana, tua pergunta é muito interessante, já vou te responder. Bom, nós temos uma tendência muito grande em usar de estratégias de avaliação que são muito focadas na escrita, não é? Então, dei lá a matéria, o conteúdo tal, a aula tal, e agora eu vou dar um questionário para os alunos responderem. Não é que nós não possamos trabalhar com questionários, podemos, desde que eles tenham sentido, mas eu sugiro que vocês também usem a criatividade, que vocês vão para além dessas práticas tão tradicionais. Como eu falei, não é que elas não são importantes, não é que elas não possam ser usadas, elas podem, entretanto, também sugiro que vocês pensem fora da caixinha. Então, aqui, por exemplo, né, eu posso pedir para que esses meus aluninhos façam um registro com tinta em um cartaz dos números, não, da quantidade indicada. Tá? Então, por exemplo, eu pego lá um cartaz, entrego para cada um dos meus estudantes, e aí esse estudante, eu vou dizer para ele assim, olha, Milene, número 5. Daí a Milene, minha estudante, vai lá e vai desenhar 5 bolinhas, para que eu consiga analisar se esse estudante, ele entendeu que o número, né, o sinal gráfico 5, quer dizer 5 bolinhas. Faça a relação da... Isso mesmo, Milene. Isso mesmo. Um ditado em forma de teatrinho? Pode ser, né? Aí nós temos que pensar o seguinte, se vocês estivessem em uma instituição de verdade, no sentido de que vocês estivessem trabalhando como professores mesmo, nós temos instituições que vão requerer uma avaliação escrita. Então, você tem lá uma nota de 0 a 10, parte dessa nota eu posso usar como eu quiser, posso usar minha criatividade. E parte dela eu tenho que dar um trabalho escrito. Então, aí nós vamos seguir a norma da instituição, eu vou colocar um trabalho escrito, porque é uma regra, mas eu também vou complementar. Lembrando que, gente, vocês, se ainda não estudaram, vão estudar, que a avaliação, ela nunca deve ser punitiva, nunca deve ser classificatória. A avaliação, quando bem empregada, já te dou a palavra, tá, Gui? Acho que você quer falar. A avaliação, quando ela é bem empregada, ela permite que a gente vá, durante o processo da disciplina, observando se esse estudante está aprendendo e permite ainda que nós, enquanto professores, possamos redirecionar nossa rota, não é? Porque a gente faz um planejamento e às vezes os nossos objetivos não estão sendo alcançados, portanto, eu vou mudar a minha ação. Oi, Samuel, ficará assim, meu querido. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Pode ficar à vontade. Boa noite para você. Até mais. Então, a avaliação, ela serve para que nós, enquanto professores, possamos ver se, de fato, o planejamento que tínhamos está sendo bem executado, está dando certo, ou ainda vai me ajudar a mudar o curso que eu estava prevendo, e assim posso pensar em outras estratégias, tá bom? Portanto, a avaliação, ela deve acontecer em todo o tempo. À medida que eu estou como professora, por exemplo, acompanhando um estudante, eu passo ao lado da mesa dele, eu olho o que ele está respondendo, quando ele me entrega um trabalho durante a disciplina, eu avalio. Vocês estão sendo continuamente avaliados, mas não é uma avaliação do mal. Vocês me mandam as mensagens, eu já sei quais são as principais dúvidas, onde é que eu preciso ter um pouco mais de profundidade quando for responder a mensagem, para esclarecer a dúvida. Isso é avaliação, tá? Eu não preciso esperar
a resposta de vocês lá na atividade de estudo, lá no final da ATP. Não precisa. Eu posso, durante o processo, analisar como que vocês estão entendendo e aprendendo para já fazer as intervenções. Esse momento aqui que nós estamos, ele pode, de checkpoint, de encontro para falar do checkpoint, ele pode ser considerado, gente, como uma espécie de avaliação, porque nós estamos aqui fazendo uma análise do que é que vocês entenderam, o que é que vocês já se apropriaram, e eu estou fazendo intervenções para que possa promover ainda mais o desenvolvimento de vocês, entendem? Então, a avaliação aqui é um item super importante que vocês vão pensar, puxa, como é que eu farei para saber se o estudante aprendeu aquele conteúdo? E daí nós temos as diferentes e as múltiplas formas de avaliar, tá? Gui, pode falar, por favor. Gui? Bom, você está sem microfone? Não sei porque não está dando certo. Se você puder digitar, por favor. Ah, tá. Gui, por favor, habilita a sua função do microfone, porque aqui eu deixei liberado, tá? Bom, oi, Lu. Ela está me perguntando se a avaliação poderia ser descrita como observação do processo de aprendizagem, tipo, o aluno realizou tal etapa conforme o esperado. O ideal aquilo é que não, que o aluno faça algo e você consiga analisar se ele aprendeu ou não, tá? Que ele te responda de alguma forma. É claro que quando o aluno fala o que ele está entendendo, traz as dúvidas, a gente consegue ter a percepção do seu nível de aprendizagem, mas é importante que a gente coloque avaliações um pouco mais, entre aspas, estruturadas. Não quer dizer que tenha que ser um texto, né, um questionário, mas que de alguma forma ele produza algo, tá bem? Oi, Gui, tenta falar com a gente, então. Oi, prof. Oi. Todo mundo me ouvindo? Sim. Desculpa a timidez aí, gente. Não. É o seguinte, professora, eu tô com uma dúvida. A professora falou da questão da avaliação, que não necessariamente precisa ser com uma tabela, com questionário, né? Eu fiz a minha avaliação de 3 formas, na verdade. A avaliação que os alunos vão fazer com eles mesmos, a avaliação que o professor vai colocar sobre os alunos e do preenchimento de uma tabela, como eu pensei que a escola precisa de uma fonte escrita do próprio aluno para poder caracterizar a avaliação. Pode ser essas 3 tipos de avaliações, assim, no critério de avaliação? Pode. E você trouxe uma abordagem bem interessante. Então, quando você faz você propicia para o aluno essa autoavaliação, é muito interessante, porque você o coloca numa posição de um processo de metacognição. O que é isso? É ele pensar sobre o seu próprio processo de desenvolvimento, o próprio processo de apreensão, né? Essa é uma das estratégias que nós usamos para deixar esse estudante mais autônomo, mais ativo no processo. Então, esse é um ponto interessante. O outro ponto que você trouxe é sobre essa escrita, não tem problema, né? A gente pedir para que o estudante preencha algum material, desde que tenha sentido, sabe, Gui? O grande problema é a gente pedir para preencher lá uma tabela, um questionário, que não tem sentido, que não tem a ver com a tua proposta de aula, que seja só meramente para ter nota. Isso é ruim.
Agora, se tem um sentido, se tem uma lógica nessa tabela, por que não? Então, por exemplo, vou ensinar a química lá, os elementos da tabela periódica. Puxa, pensa que legal esse aluno montar uma tabela, né? E a partir disso eu posso usar como critério de avaliação. Eu vou verificar se ele entendeu, se ele conseguiu fazer a relação lá dos símbolos com os elementos, etc. Né? Então, se tiver um sentido, não tem problema. Em relação... É que na minha... Opa, perdão. É que na minha aula, eu imaginei que seriam vários materiais e os alunos iriam misturar esses materiais para poder ensinar misturas heterogêneas e homogêneas. Só que eu não falaria logo isso de primeira. Eu deixaria eles conhecer as misturas e depois introduziria o sentido das palavras e aí eles fariam a autoavaliação em relação a isso. Como é que eles descobriram, como é que foi feito, como é que eles sentiram o experimento e tudo mais. Por isso que eu pensei em colocar esses 3 tipos de avaliações. Sim, e nessa tua proposta, vamos pensar aqui, em vez de deixar para fazer essa autoavaliação lá no final da disciplina, você poderia colocar seguida dessa experiência, porque está fresco ali na memória, a experiência está fresca e eles conseguirão ter mais vinculação ao responder essa autoavaliação. Lembrando que, como é uma autoavaliação, precisa pensar nessa nota, né? Então, quem sabe, em vez de dar uma nota para cada acerto, que ele tenha uma nota por ter realizado a autoavaliação. Tá, Gui? Pode ser algo que você pode pensar também. Não havia pensado nisso. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. Capaz. Oi? Só vou desabilitar o microfone aqui. Obrigada. Me perguntaram também sobre avaliação na educação infantil. Bom, e nós poderíamos, gente, ter uma aula apenas sobre isso, porque é bastante complexo esse assunto, bastante gostoso de falar sobre ele, mas, assim, para resumir para vocês, a educação infantil tem uma outra proposta, né? A proposta da educação infantil é um desenvolvimento integral dessa criança. E, por assim ser, nós podemos pensar em protocolos menos rígidos. A criança, ela precisa ser avaliada o tempo todo, independente da sua idade, mas não é avaliação na perspectiva que a gente tem conservadora, como um teste, como a criança vai responder a uma folha lá, um questionário, algumas perguntas, não é isso. A avaliação ela é essa observação contínua para verificação se os objetivos foram atingidos. Na educação infantil, nós temos as escalas de desenvolvimento, nós temos deixa eu me lembrar o nome, nossa, me fugiu o nome que as escolas, as fichas de acompanhamento, na qual tem lá vários critérios, vários domínios do desenvolvimento da criança. Então, a gente tem o cognitivo, a gente tem o emocional, o social, hábitos de higiene, dentre outros, o psicomotor. E a professora, eu falo a professora porque geralmente é a mulher que a gente tem na educação infantil, mas também podemos ter homens, não tem nenhum problema. E nós temos essas escalas e os professores eles vão marcando, né, check nas habilidades que essa criança foi desenvolvendo e foi alcançando. A gente tem lá 3 habilidades de marcação. Eu não tenho de nenhum paciente aqui, porque eu estou em casa, senão eu ia mostrar para vocês, que eu recebo de algumas escolas. A gente tem os vários domínios de avaliação e os vários comportamentos que essa criança tem que manifestar, as várias habilidades, e eu tenho 3 opções de resposta. Não desenvolveu, em desenvolvimento e desenvolvido. Basicamente isso. Então, eu vou olhar para a criança. Então, por exemplo, uma das características lá é a criança escova os dentes sozinha. Então o meu aluno, sim, já faz isso sozinho, ele é autônomo. Vou marcar lá na coluna de que já desenvolveu. Não, ele escova, mas ainda não está muito bom. Está em desenvolvimento. Ou não, esse meu aluno
aqui, ele não consegue nem pegar na escova direito. Então, essa habilidade não está perto de ser conquistada. Ah, então eu vou marcar lá no não desenvolvido, tá? Então, na educação infantil não tem a nota, a gente trabalha com conceitos e com esses níveis de desenvolvimento, tá? Então, a avaliação de vocês para essa etapa deve seguir essa perspectiva, não pensar numa nota, mas pensar assim, ó, se esse conteúdo, se esse aluno conseguiu desenvolver, se ele está em desenvolvimento ou não, ele não conseguiu entender e não conquistou essa habilidade ainda, tá bom? Então, por exemplo, Lu, vou pegar você de novo, tá? A Lu vai trabalhar receita culinária. Mas lá na educação infantil, eu não tenho um conteúdo que chama culinária. Eu tenho uma habilidade que é, por exemplo, a habilidade de pinça, coordenação motora fina, tá? Estou buscando na minha memória aqui outros conhecimentos para ajudar vocês nessa preparação do plano de aula. Então, lá na educação infantil, numa determinada idade, essa criança ela precisa desenvolver o movimento de pinça de coordenação motora fina. Puxa, mas eu preciso estar dentro da área psicomotora. Então, eu enquanto professora, vou precisar promover espaço, promover oportunidades para que essa criança ela desenvolva essa habilidade. Então, vem lá a professora Lu e vai dar uma aula de culinária. Então, eu vou precisar lá, nós vamos hoje fazer um cupcake. E essa criança, ela terá a oportunidade de desenvolver essa habilidade à medida que ela pega os ovos, você tem que quebrar sem jogar a casquinha lá na bacia, que ela tenha que pegar um pouquinho de sal e jogar nessa receita. Ela vai pegar a colher e vai mexer. Percebam, não sei se faz sentido para vocês, está tendo lógica, mas é um contexto no qual essa professora vai promover, vai permitir, vai incitar que esse estudante faça esse movimento, né? Que ele vá aprendendo a desenvolver essa habilidade. E ao final da aula, é óbvio que essa habilidade não vai desenvolver em uma aula, né, gente? É claro. Mas, ao final desse processo, eu vou dizer, se a minha aluna lá, Aline, ela conseguiu desenvolver, se ela tem essa habilidade, se ela está desenvolvendo ou não, ela não conseguiu. Então, você vai marcar lá no seu checklist, né? Então, na educação infantil, essa avaliação, ela é muito dessa apresentação de múltiplas formas pela criança, para a gente ver se ela está conseguindo aprender. Nós temos, se você dar um Google, você terá várias informações nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui que a Milene falou. Vou realizar uma aula com a música cabeça, ombros, joelho e pé em inglês. Ah, que legal. Para o segundo ano do fundamental. A minha ideia de avaliação seria eles recortarem as partes do corpo falado na música e colarem, fazendo um desenho. Você pode pedir para que eles, é uma proposta interessante, você pode pedir para que eles cortem, obviamente, nessas palavrinhas em inglês, você pode, inclusive, Milene, propor um jogo também, pega essas mesmas palavrinhas e você pode fazer um jogo de associação, por exemplo, pega as palavrinhas e a figura, e essa criança vai, então, aproximando a figura da palavra, enfim, são formas que você vai conseguir avaliar e também ajudar aqueles estudantes que são mais visuais, que precisam fazer essa relação figura-palavra, tá? Mas ficou bem legal. A Aline, professora, no meu caso, o plano de aula é para crianças de 4 anos. Solicitar apenas um registro em forma de desenho é válido para o campo, a aprendizagem? Depende qual que é o conteúdo que você vai trabalhar, depende qual que é o teu objetivo. Então, se o teu objetivo for, por exemplo, que essa criança mostre as cores primárias, e você falar para ela, aqui nós vamos fazer um desenho com as cores primárias. Óbvio que você vai usar uma linguagem adequada para essa idade.
E se essa criança fizer um desenho e ela conseguir te mostrar e o teu objetivo enquanto a avaliação for atingido, não tem problema, tá? É matemática. Ah, os números de 1 a 10. Veja, Aline, eu te dei algumas ideias ali, né? Você pode, sim, com a criança, quanto mais concreto você usar, crianças bem pequenas, que é o teu caso, quanto mais materiais concretos de manuseio, melhor será, tá bom? Pensando, a Fábio diz, estava pensando em desenvolver uma aula com referência no livro didático das minhas filhas. Pode ser? Pode ser, sem nenhum problema. Então, você vai pensar o conteúdo e vai pensar nessa aula, né, que você vai produzir. Maria Rita, existem vários animais de diversos ambientes, eles terão que colar os animais que vivem na fazenda, num desenho impresso de uma fazenda, e não colar os animais que não vivem lá. Você pode usar, Maria, e você pode também pensar em outras opções, tá? Sem problema. Tiago, meu querido, Tiago, EJA está na educação básica? Tá, né, Tiago? A gente já estudou. Então, pode sim. Pode pensar. Isso é bem legal, Tiago, porque nem sempre a gente pensa na EJA, né? E nós precisamos, então, refletir sobre estratégias pedagógicas que sejam interessantes para esse público. Bom? Exemplo de como trabalhar os itens, como aplicar os itens da BNCC no trabalho, eu ainda não entendi direito. E tem que explicar o porquê da avaliação que foi escolhida. Eu não entendi qual é a tua pergunta em relação ao trabalho, Jackson. Então, por favor, me fale um pouquinho sobre a avaliação. Não precisa explicar. Você vai apresentar ali qual que é a sua proposta de avaliação, tá? Para os alunos do ensino médio, alguma ideia que não seja questionário? Puxa, a gente tem muitas ideias para além do questionário, né? Nós geralmente pensamos no questionário porque foi provavelmente a estratégia que nós mais fomos submetidos. Mas você pode pensar na produção de fazer um produto mesmo, né, uma maquete. Você pode pensar em algum trabalho em par, não precisa ser uma avaliação só individualizada. Nós temos trabalhos em pares, você pode usar aplicativos do smartphone. Nós temos aqui, por exemplo, o smartphone que hoje, provavelmente, todos os adolescentes têm acesso, ou ainda laboratório da escola e tal, fazer mapa mental, podem criar, os alunos podem criar uma espécie de blog online, eles podem, sei lá, enfim, é uma infinidade aí. Só que também vocês precisam pensar em qual é o conteúdo e a partir desse conteúdo ver qual a estratégia que tem mais sentido, tá? Não sei se respondi você. Imagina, Ana. Bom, pessoal, então, legal a participação de vocês. A BNCC. Posso sim, Jax. Então, você vai entrar lá na BNCC. Então, me fala, Jax, ou qualquer pessoa, qualquer estudante aí, me fala um conteúdo da BNCC, para não dar respostas prontas para vocês. Quem pode nos dizer um conteúdo da BNCC? Olha só. Ô, Jax, não entendi o que você escreveu ali, não, hein? Código não dá. Olha, muito legal. Surgiram várias temáticas aqui. Eu vou escolher da Alana. Deixa eu ver se eu vou escolher da Alana. São tantas opções agora legais. Tá, vou escolher da Alana mesmo. Eu, o outro e o nós. Aqui a gente está falando de dentro dessa perspectiva ampliada das relações sociais, em outras palavras, né?
Então, puxa, eu preciso trabalhar esse eixo lá com os meus estudantes no meu plano de aula. Ou ainda outro exemplo que eu lembrei agora, a gente tem o eixo das linguagens. Dentro do eixo das linguagens, nós temos gêneros textuais. Quem está fazendo comigo a disciplina de letramento está estudando os gêneros textuais. Bom, eu posso pegar, então, dentro desse eixo das linguagens, o conteúdo de gêneros textuais e escrever e produzir um plano de aula, Jaques, no qual o meu objetivo por exemplo, eu posso apresentar naquela aula de 50 minutos, o meu objetivo é apresentar os tipos de gêneros textuais. E daí, com base nisso, eu vou escrever qual que é o meu conteúdo, quais são os objetivos, a metodologia, todos os itens que nós já tratamos aqui. Não, eu quero escolher um dos gêneros textuais, por exemplo, eu estou lá no ensino médio, né? Você falou anteriormente da relação com o mundo do trabalho. Então, lá no ensino médio, eu vou escolher dentro da BNCC o gênero textual e-mail. E eu vou trabalhar lá na disciplina, qual seja, dentro lá do ensino médio, eu vou trabalhar como que eu vou estruturar um e-mail. Ou ainda eu estou trabalhando conteúdo deixa eu pensar, investimentos, não sei, né? Matemática financeira, enfim. Então eu vou escrever um e-mail para alguém que trabalhe nessa área, perguntando sobre as experiências dele, sabe? Então eu não preciso trabalhar o gênero textual só no português. Posso trabalhar, nesse caso, na matemática, por exemplo. Entende? Fez sentido, Jax? Legal. Bom, pessoal, então, com toda essa discussão que nós fizemos, que foi bastante rica, vocês foram 10, super participaram, nós encerramos a semana 6 de estudo e nós vamos para, então, a semana 7, tá? E veja que nós temos mais um estudo sobre avaliação, que é quando vocês podem voltar no plano de aula e rever algum ponto que acharem apropriado. Aqui nós temos, em relação à ATP, as informações sobre como vocês farão a entrega. E depois tem a semana 8, que é uma semana muito importante para nós, porque é o momento no qual nós vamos entregar a ATP, tá? Não vamos tratar nesse momento com mais detalhes sobre a entrega, porque nós teremos um outro momento para isso. Bom, espero que, se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, podem colocar aqui que eu respondo. De modo geral, esse caminho que nós fizemos trouxe o passo a passo da nossa ATP. Eu acredito que esse encontro tenha sido muito proveitoso, pelo menos para mim foi muito proveitoso. Penso que tivemos um avanço no entendimento da ATP. Teremos mais um encontro ao vivo, tá? Para a gente tirar as dúvidas que porventura ainda ficarem sobre a ATP. É natural que agora vocês estarão trabalhando com uma outra visão na ATP depois desse nosso bate-papo e podem ainda ficar algumas dúvidas. E aí vocês podem tanto me escrever mensagem quanto estarem conosco no próximo encontro ao vivo, que daí a gente pode bater mais um papo e esclarecer todas as dúvidas, tá bem? Legal. Gente, ótimo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que tenha feito sentido, que tenha ajudado. Semana que vem nós temos aí a publicação da nossa próxima videoaula, daí comigo, professora Karina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, direcione suas mensagens para a professora Valéria, os alunos da professora Valéria, e os meus alunos, os meus estudantes, para mim, que sempre será uma grande alegria compartilhar e responder vocês, tá bom?
que vocês tenham uma excelente noite, bons estudos. Partiu fazer o bolo, né, Lu? Desejo que vocês tenham excelentes produções. Estou curiosa para ver as produções de cada um de vocês.